O livro de Deuteronômio, no capítulo 20. Glória ao Senhor, aleluia. Deuteronômio, no capítulo 20, são 20 versos. Nós iremos ler rapidamente para que possamos alcançar todo o capítulo, irmãos. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: As leis da guerra. Quando saíres à peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda a não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda a não recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo o varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti. E comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida, antes destruí-las totalmente. Aos heteus, aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Para que vos não os ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja derribada. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, essa semana tem sido uma semana de muita aflição. Temos estado aflito pelas condições que se apresentam na nossa vida, na vida da nossa família. E eu estava apreensivo para estar na casa do Senhor nessa noite, porque nós precisamos estar com o nosso coração em paz para poder fazer o culto, transmitir a palavra quando o Senhor nos recomenda. Mas vive o Senhor nessa noite que quando entrei por essa porta, o coração estava em paz.
todas as aflições do dia, todas as aflições que nos acometem, o Senhor tirou para que pudéssemos fazer um culto racional de adoração ao nosso Deus. E a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, uma palavra que foi confirmada e reconfirmada pelo Espírito Santo para que pudéssemos estar transmitindo nesse culto, nos traz à memória um discurso de Moisés aos israelitas, dando a eles leis, conselhos, orientações de como deveria se proceder quando o povo estava em guerra. No encerramento desse capítulo que nós lemos, meus irmãos, tem aqui um conselho muito especial, que aquele povo haveria de entrar pelas cidades de perto, as cidades de longe, mas onde estivesse uma árvore que desse frutos, ela deveria ser preservada. Porque uma árvore, irmãos, ela demora para nascer, ela demora anos para crescer, e como aquele povo haveria de sitiar e dominar e ser detentor daqueles lugares, o Senhor não queria que a bênção que estava naquele lugar através das árvores frutíferas se perdesse. Então o Senhor, através de Moisés, aconselhou o povo falando: não corta quem dá fruto, não corta a árvore que está dando fruto, porque ela muito proveitosa será para a tua benção. Irmãos, aqui tem um conselho que é uma gentileza do Espírito Santo para nós nessa noite. Muitas das vezes nós, nas nossas guerras, nas nossas tribulações, nos nossos enfrentamentos, tem coisas que nós queremos destruir por completo, mas o Senhor hoje nos chama a atenção. O que der fruto é para a honra e glória do meu nome. Glória ao nome santo do Senhor. E que sejamos, irmãos, nessa noite encontrados pelo Espírito Santo, como árvore frutífera, que se vier uma tempestade onde nós estamos, o nosso povo, na nossa terra, que o Senhor possa nos preservar também, para que possamos continuar a dar frutos para a honra e glória do nosso Deus. Também, irmãos, aqui no conselho da palavra, tem que onde o povo de Israel entrasse guerreando, eles deveriam destruir a todos. As cidades de perto não era para ficar nenhum ser vivente, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança. Para as terras de longe, eles poderiam preservar crianças e mulheres. E ficou aqui o conselho do porquê, do significado das coisas. Porque os povos que haveriam de ser dominados, conquistados, eles adoravam a outros deuses. Eles tinham, irmãos, idolatrias para eles. Eles tinham, no povo antigo, eles tinham para cada necessidade da vida, eles tinham uma adoração. E isso é abominação diante do nosso Deus. Então o Senhor determinou ao povo de Israel que quando eles entrassem e dominassem as cidades, que eles pudessem destruir todos aqueles que tivessem qualquer influência na adoração única ao nosso Criador, ao nosso Deus. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, não divide a glória dele com ninguém. O Senhor nosso Deus não divide a glória dele com santos. O Senhor nosso Deus não divide a glória deles com espíritos estranhos. O Senhor nosso Deus não divide a glória dele com homens, com mulheres, com poder, com honra, com banco, com irmãos, com time de futebol. Não divide a glória dele com Olimpíadas, não divide a glória dele com o síndico, não divide a glória dele com o gerente. Irmãos, a glória é de Deus. Então, na tua vida, o poder que emana sobre a tua casa, sobre a tua família, não é do médico, não é do dono, não é do senhorio, não é do patrão, não é do gerente do banco. O poder e a proteção que está sobre a tua cabeça vem de Deus. Passam os homens, passam as leis, passam as estações do ano, passam as moedas, passa os governos, e o poder de Deus e a proteção de Deus está sobre a tua casa. Então, irmãos, quando nós alcançamos a bênção e a proteção do Senhor, que estejamos atentos,
porque o Senhor mandou que destruísse uma cidade inteira. Então o Senhor não divide a glória dele, que possamos ter a consciência plena que nós não podemos adorar a nada diferente do nosso Deus. Vivemos um tempo que as pessoas vivem orientadas por autoridades que aparecem e somem nos programas de televisão, nas redes sociais, nas notícias dos jornais. Irmãos, o homem é efêmero, o homem, a mulher, as pessoas, as ondas passam, mas o Senhor permanece para sempre nas nossas vidas. Tenhamos isso com muito cuidado, com muito zelo, porque a palavra é o conselho para nós nessa noite também. E no conselho que nós lemos aqui nesse texto, irmãos, fala que antes de entrar na guerra, precisava haver um ajuntamento e as autoridades dos exércitos precisavam chamar a atenção do povo, falando: se você constituiu uma casa e não a consagrou, volte, saia da guerra e volte e consagre a tua casa. Se você deixou a sua mulher, volte e fique com a sua mulher, se você está com isso no coração. Se você precisa estar com a preocupação na tua vinha, volte e cuide da tua vinha. Se você está amedrontado, se você está acovardado por alguma situação, o conselho era: volte, não lute. Sabe por que isso, irmãos? Porque se nós sairmos à batalha sem a plena convicção que Deus está conosco, se nós sairmos à batalha sem a plena convicção que o Senhor nos dará a vitória, nós pereceremos, nós nos acovardaremos. E quando o Senhor coloca uma missão na nossa vida, quando o Senhor coloca uma missão na igreja, sobre uma casa, sobre uma família, sobre uma pessoa, o Senhor quer que essa pessoa tenha plena convicção na fé do Deus que ela serve. Então, era um conselho para um exército, é um conselho sábio. Como que eu vou para o exército? Como que eu vou para uma guerra? Como que eu vou lutar? Como que eu vou expor a minha vida, sabendo que o soldado ao meu lado está pensando no que ele deixou na casa dele? Como que eu vou para uma guerra que eu vou precisar depender a minha vida, que aquela pessoa que está do meu lado esteja mais atenta do que eu para me livrar do opressor, me livrar de uma lança, me livrar de uma flecha, me livrar de um golpe mortal? Se aquela pessoa está com medo, se ela está com as pernas tremendo, com medo da batalha, que ela volte para de onde ela veio. Irmãos, os irmãos compreendam o poder do Espírito Santo sobre a nossa igreja nessa noite. O Senhor às vezes passa limpa aqueles que estão acovardados, mas o Senhor está formando um exército de valentes, de homens e mulheres valentes para guerrear contra as hostes espirituais da maldade. Nosso plano é o nosso plano é servir ao Senhor, servir a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa limitação, mas o Senhor, irmãos, tem uma bandeira grande de vitória para hastear sobre as nossas cabeças, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, e às vezes a guerra vem, não desista, continua, porque daquele que tiver coragem, será dele a vitória também. Esse é um conselho de guerra, é um conselho que serve para a tua família, é um conselho que serve para a tua empresa, é um conselho que serve para a tua igreja. Aqueles que estão com medo, deixe que voltem, não amaldiçoe, mas deixe que eles voltem de onde eles vieram, porque assim fazendo, eles não atrapalharão o caminho da guerra que será vencida por você. E que o Senhor tenha compaixão e tenha misericórdia de todos. Não estamos aqui para condenar, estamos aqui num ajuntamento para vencer. Então que possamos estar arregimentados no exército daqueles que têm certeza, que têm a fé em Jesus Cristo e que Cristo zelará
para nos trazer a vitória em todas as nossas pelejas. Irmãos, e também no conselho que nós lemos aqui, após ter essa seleção, haveria então um reagrupamento do exército para que eles pudessem seguir na batalha. E, irmãos, nós lemos aqui no início desse capítulo que o conselho de Deus através de Moisés, antes mesmo de nós passarmos a exposição do que nós lemos há pouco, o Senhor Deus orientou Moisés da seguinte maneira: que quando você sair para pelejar, quando você estiver na tua guerra, quando você estiver enfrentando as hostes espirituais da maldade, seja no teu trabalho, seja na tua missão, seja no teu estudo, seja na tua família, na orientação da tua família, e você estiver contra os teus inimigos, que são espíritos, que são pessoas mal intencionadas, que são pessoas que têm orientações distintas da sua, diferentes da sua, e você ver cavalos e carros, e você ver um povo maior do que você, e você, pelos olhos, você enxergar que você é muito menor do que aqueles que estão contra você. O conselho da palavra, isso não é profecia de homem, é o que está na Escritura. Quando você ver que aqueles que é contra você for muito maior do que você, não tenha temor, pois o Senhor teu Deus está contigo. Está entendendo essa palavra, irmãos? Você está entendendo que na tua missão o Espírito de Deus está zelando pela tua vida? Às vezes nós vemos algum movimento grandioso que nos afronta, alguma limitação que vem, parece que pega a gente pelo pescoço e quer destruir, quer tirar até o nosso respirar, quer sufocar a tua voz. Mas hoje, por essa palavra, você não vai ficar sufocado, você vai falar, você vai louvar, você vai glorificar, você vai até gritar, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Irmãos, porque o Senhor que tirou o povo do Egito, que era escravo, tinha um plano de libertação, de benção sobre eles. E o Senhor tem um plano, um projeto de libertação sobre a igreja. Tem um plano de bênção, de prosperidade em todas as áreas em que nós vivermos. Então vem a luta, vem o enfrentamento, vem a peleja. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, na sua vida espiritual, com perturbações de toda ordem sobre a tua casa, mas a palavra hoje, ela é soberana sobre a tua vida. A palavra é soberana sobre a tua necessidade. A palavra é soberana sobre as enfermidades. A nossa igreja está reunida nesse momento e também temos a nossa igreja online reunida também, e ela, em que tempo for você ouvir essa pregação, assistir essa pregação, uma transmissão ao vivo, uma retransmissão, seja que tempo for, essa palavra te alcança agora. Porque o Espírito do Senhor, ele é atemporal. O Espírito do Senhor, ele opera aqui, opera longe, opera nesse momento, 21h11 dessa noite de quarta-feira. Seja em que tempo for essa palavra for ouvida, ela terá cumprimento naqueles que temem ao Senhor. Tem pessoas que tomam a palavra, que usam a palavra para mostrar
o poder próprio. Nós não estamos aqui para ver o nosso poder. Você não está aqui para anunciar o teu poder. Que estejamos aqui para anunciar Jesus Cristo. Que estejamos aqui para anunciar o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas necessidades, a misericórdia de Deus se renovando sobre as nossas vidas todas as manhãs. Vamos sair dessa igreja com confiança que o Senhor é contigo. Recebamos essa palavra como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão Samuel vir à frente.